Um bom ponto, eu vou ter que falar sobre isso, né? Eu sei que a pauta aqui é sobre o Galo, mas eu vou tocar no assunto de seleção brasileira, porque comecei a ficar mexido com esse trem de seleção depois do jogo de ontem, né? A Copa tá chegando aí, a Copa é a única coisa que mexe comigo em falar de seleção brasileira, cara. Então, assim, ontem foi legal assistir o jogo, né? A Itália, pela terceira vez seguida, parece até o Cruzeiro, né? Que ficou 3 anos na Série B, a Itália fica 3 anos sem ir para a Copa do Mundo, né? É muito sintomático isso, mostra ali que tem alguns problemas muito crônicos, né? E o técnico Gattuso, quando foi perguntar ali, perguntaram para ele sobre a situação, ele alegou que antes tinham 2 seleções africanas, agora tem 8, né? Então a culpa é das seleções africanas e não da incompetência da Itália, que não conseguiu bater a forte Bósnia e Herzegovina, não é isso, senhor Gattuso? Né? Que sempre foi um jogador extremamente mediano, só que jogava do lado de muitos craques. Bom, até comentar um pouquinho sobre a questão da seleção aqui, o Brasil bateu a Croácia por 3-1 ontem. Algumas desconfianças parece que estão caindo por terra. O Vini Júnior ontem fez uma boa partida, participou bem com dribles pelo lado esquerdo, fechando. Também se precisava, quando tinha que recompor, ele voltava. Aberto quando o Matheus Cunha dava opção no meio também. O João Pedro também de muita movimentação. Então, gostei da partida do Brasil. Acho que o Danilo do Botafogo vai acabar indo aí. Vai ser aquele cara que vai nas últimas ali. O Danilo, né? E o Danilo do Botafogo, Danilo Santos agora, né? E é um jogador que foi um dos principais jogadores ontem aí na partida do Brasil. E o Danilo do Botafogo, Danilo Santos agora, né? E é um jogador que foi um dos principais jogadores ontem aí na partida do Brasil. Uma jogadaça do Vini Júnior, deu uma chapa maravilhosa, um golaço do Brasil, primeiro gol ali, um contra-ataque rápido com o Matheus Cunha armando também. Matheus Cunha também jogando mais como meia, tem gostado de ver o Matheus Cunha assim. É um Matheus Cunha mais parecido com o que joga lá no Manchester United. Às vezes ele joga mais recuado, se precisar ele afunda também. É um cara, não é nenhum craque não, mas é um cara muito interessante, tem vantagens muito interessantes ali, físicas e técnicas também. E é impressionante o Endrick, né, bicho? O Endrick, ele é um cara que ele joga com a camisa da seleção leve, né? Um cara que ele nem sente o peso, assim. Ele entra, ele já desembola, ele já vai para cima, ele já sofre pênalti, ele já dá assistência, né? Aí o Igor Thiago foi lá e fez o gol de pênalti, que é outro jogador também que não se sabe se vai e tudo mais. Mas o Ancelotti trata o Endrick como um jogador pro próximo ciclo, mas tem que considerar, levar ele dessa vez. Ele entra, ele resolve, velho. Ele participou de 2 gols em 15 minutos, né? Então, o Endrick também é um jogador muito interessante ali. Em compensação, tem 2 jogadores que eu acho que, assim, só pelo nome e pela história no futebol, que é o Danilo, que joga no Flamengo, que, pelo amor de Deus, gente, o jogador hoje em dia, o jogador já passou da época dele. Nem pro Flamengo ele não vai servir, ele é um jogador que não tá no nível da seleção. Pega outro aí. Gabriel Magalhães, talvez, que tava machucado, vai entrar na vaga dele, mas assim, fraquíssimo, falhou ontem. E esse Bento, gente, que dia que esse Bento é melhor que o Everson? Pelo amor de Deus, o gol da Croácia ali parecia gol de pelada. Sabe quando você tá no clube, todo mundo cansado, faz um contra-ataque do adversário ali, você já não aguenta mais voltar. Quem tá no gol não é goleiro, quem tá no gol é o cara de linha que tá quebrando o galho, porque o goleiro já foi embora. Aí você, o cara, o lance ali, o cara cruza a bola, ele totalmente sem tempo de bola, e um cara desse tá tomando lugar do Everson, que é o melhor goleiro do futebol brasileiro. Vai entender, né? Vai entender. Sem falar que é um cara que não tem identificação nenhuma, velho. Você olha o cara na rua, você olha, passa perto dele, você não tira uma foto, sabe? Então, assim, é injustificável uma convocação e utilização do Bento, na minha opinião. Injustificável, né? E, enfim, né? Então, o Brasil ganhou de 3-1, foi o último jogo antes da convocação oficial, né? Que, obviamente, todos os holofotes aí estão em volta do nome do Neymar. Eu confesso que eu fico pensando, assim, até hoje eu não tenho uma opinião formada se eu levaria ou não. Mas o negócio é que o cara não tá fazendo nada no Santos, né? Vai jogar em alto nível numa Copa, o cara vai simplesmente, do nada, ele virar outro jogador de novo, vai voltar o Neymar de anos atrás. Essa memória afetiva que a gente tem do Neymar, será que ela existe de verdade hoje? Será que esse jogador, será que o Neymar ele tá preocupado com o futebol hoje? Não sei.
né? Não sei. Então eu fico pensando aqui. Não me iludi, não, tá, ô Luan? Tipo assim, não é questão de me iludir, não. Mas é uma questão que foi um jogo bem interessante. A Croácia é um time forte. A Croácia é um time com jogadores experientes. A Croácia vem de bons ciclos na Copa do Mundo. A Croácia eliminou o Brasil na última Copa. Então não é tipo qualquer cachorro morto. E contra a França, o Brasil é mais fraco. A França, se não for melhor, é uma das melhores seleções do mundo. Então, assim, o 2-1 contra a França ali jogando mal, ok, faz parte, normal. Perdeu para um time mais forte. Croácia, um time que talvez está no mesmo nível, e o Brasil jogou bem. Mas não é me iludindo, não, tá? Não é tanto também, não. Pode ter parecido assim, mas né, a empolgação não é do jeito que você tá pensando, não. O Fabrício Rodrigues falando aqui, se o Brasil jogar contra outras seleções, o que foi apresentado ontem, dá para sonhar. Tinha tempo que o Brasil apresentava futebol bonito igual de ontem, mas precisa melhorar muito. Eu concordo. Acho que é por aí também. O Diego tá falando aqui, Neymar é o único que foi cogitado superar Messi e Cristiano Ronaldo. Não interessa como ele tá, tem que ir pra Copa. Claro que interessa, velho. Claro que interessa, porque se você for pensar, um jogador que ele não joga bem há quantos anos? 3, 4 anos. Uma geração inteira de Copa do Mundo. Entendeu? Mas eu não tô tirando sua razão, não, tá? Como eu falei, eu tô na dúvida ainda. Se convocar, eu vou achar interessante. Se não convocar, eu vou achar factível, vou achar válido também. Porque tem gente pedindo mais passagem, tem gente com mais vontade, gente mostrando mais, né? Bom, deixa eu ver o que mais que a galera tá falando aqui. E teve a falha... eu falei eu falei isso aqui do Gattuso, e ele ainda falou isso, né, José Silva? Que as eliminatórias da América do Sul eram fracas e não conseguiu passar da Bósnia-Herzegovina. Bem feito também pra quem é arrogante, né, cara? Galo sempre, essa questão da torcida pedir o Neymar lembra um pouco a situação com o Hulk, é mais pelo que os dois já jogaram do que entrega atualmente. É um bom paralelo. O Fred Ávila, Jeves, eu também acho que não tem que levar o Neymar, mas caso ele seja convocado, você acha que ele poderia jogar com meio armador? Pois explosão não tem mais. Não, ele tem que ser um meio armador. Eu não vejo ele jogando e sem muitas obrigações defensivas. O time tem que correr ali para ele, entendeu? A questão é, vai valer a pena o time correr para ele? Ou vai valer a pena ele ser um reserva que entra no gás? O Neto Berola da seleção? Ontem o Neto Berola tomou conta lá do X, né? Quem tem X, quem tem Twitter. Postaram um vídeo lá, depois eu repostei do Neto Berola. 27 gols com a camisa do Galo, 150 jogos, só que era um jogador de um tempo só. Quem sabe o Neymar, ele possa ser um jogador de um tempo só e ajudar a seleção também? Não sei, né? Mas tem que ser de meio armador. Eu não vejo o Neymar com potencial, velocidade e até as características hoje dele não são características de quem joga por fora, mas sim por dentro. Então acho que você foi bem aqui na sua colocação, Fred. Se fosse o Ronaldinho e o Ronaldo do mesmo jeito, ia ter contestação? Óbvio que não. Um jogador desse calibre não pode ficar de fora. Eu não coloco na mesma prateleira, não, cara. Ronaldinho, pra mim, tá, ó. Ele tá tão acima que ele tá até acima do meu cenário ali, ó. Acima ali, ó. O Hulk tá aqui de um lado, aliás, o Hulk tá aqui de um lado, o Reinaldo tá do outro. Lá em cima, lá tá o Ronaldinho. Então, assim, Ronaldinho eu nem discuto. Ronaldo também, né, o que ele fez também, não tem nem comparação, na minha opinião. O Marcelo acha que o Neymar estraga as laranjas podres do cesto. Bom tá sendo o Vini Júnior e Rafinha. Não, cara, eu não, igual eu te falei, eu não acho que assim, o Vini Júnior ontem foi muito bem. Não sei se você assistiu a partida, mas ele foi muito bem. Muito bem mesmo. Mas o Rafinha, cara, joga muita bola no Barcelona. É impressionante como é que ele não tá jogando essa bola na seleção. Joga muita bola no Barcelona, um dos melhores jogadores do futebol europeu. Impressionante, cara. Aí, ó, o José tá falando que prefere levar o Hendrick, que é o. Como é que é? Hendrick, que é o Antony. O Antony também é um bom jogador, mas eu acho que tá abaixo ainda, né? Tá lá no Betis, né? E o Jorge Henrique falando, o que o Neymar tá fazendo para ser convocado? Jogando poker, curtindo a vida? Então é isso que é o problema, entendeu? Ele não tem sequência nem no Santos, nem no nível do futebol brasileiro, que teoricamente e na prática também é abaixo do futebol europeu. Então, eu acho também que é o que o Josemar falou aqui, ó. Ancelotti já deu a letra. Não convocou Neymar nenhuma vez, de forma que não vai pra Copa. Também acho que não.